Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Princípio, Academia de Estudos Clássicos. Hoje é um dia muito especial. É um dia que começamos um programa que foi pensado há muito tempo mesmo, e foi um programa pensado para jovens de 13, 14 a 18 anos e para adultos também, e para os pais. Então é uma alegria ver que tem jovens inscritos e que os pais estão acompanhando esses jovens nesse programa. O programa de Humanidades Clássicas foi inspirado em um programa que aconteceu na Universidade do Kansas, em 71, que era o Integrated Humanities Program. E tem um lema que era bem interessante, a minha fala vai ser bem breve. Qual o objetivo desse programa? Naquela época, era restituir a sanidade mental dos jovens que passaram pela década de 60. Então, de uma certa forma, esses jovens entravam no programa de um caldo cultural bastante complicado, e muitos saíam querendo constituir família, muitos se ordenaram, muitos viraram monges. Não que nós não queiramos que isso não aconteça aqui, mas o que é mais importante aquele programa deu um outro sentido à vida daqueles jovens. Ano passado, eu encontrei com o padre Scott Randall, em São Paulo, na Newman Conference, que é uma conferência muito importante de educação clássica, e ele foi um dos alunos do programa do IHP, como se chama. E ele falou o seguinte: naquela época, eu até tinha uma namorada, nós encerramos, mas foi durante o programa que eu ouvi a minha vocação. Aquele programa entusiasmou e, de fato, colocou o coração do padre Scott ardendo pelo amor ao conhecimento, pelo entrelaçamento que os professores faziam. Eram 3 professores: John Senior, que é um grande professor histórico, o Nellick e o Dennis Quinn. E eles faziam uma grande conversação. Os nossos professores hoje são os professores Vitor Salles e Ian Pompeu, que vão debater os grandes temas que fazem os nossos corações tremerem desde os tempos mais remotos até hoje. Os grandes autores, dos gregos aos romanos, aos medievais. Vocês vão conhecer esses autores a partir dos professores. Então, nesse primeiro momento, o programa é uma grande conferência que vocês vão ver, um grande debate, uma grande conversação sobre grandes ideias e autores. A gente vai fazer um intervalo e, no segundo momento, nós vamos separar os jovens dos adultos para que nós façamos um debate socrático. E aí vocês vão perceber que vocês vão discutir, vocês vão ouvir, vocês vão debater, vocês vão aprender, inclusive, a ler. E isso é algo muito interessante. A gente acha que muitos de nós, obviamente, sabemos ler, mas nós vamos ler para além daquilo que está explícito no texto, nas entrelinhas, naquilo que aqueles autores falaram há muitos anos e que ressoam nos nossos corações até hoje. Então é com muita alegria que eu inicio essa fala apresentando vocês ao programa de Humanidades Clássicas. É uma honra poder, de fato, eu conversei há pouco hoje de manhã com o padre Scott Randall, e ele disse que iria abençoar, ia rezar por essa intenção e por todos os participantes, porque foi muito importante na vida deles e a gente acredita que pode ser muito importante na vida de vocês. Então, eu queria dar um grande abraço, umas palavras de incentivo, carinho ao meu amigo irmão Vitor Salles, meu amigo professor do Princípio. O Vitor também, a estreia do Vitor no Princípio como professor. E é isso, vamos começar com os grandes professores e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Gilberto. Parabéns pelo teu trabalho incansável em prol da educação clássica na nossa cidade. Eu estou muito feliz e emocionado. É um prazer estar com vocês. Eu conheço a grande maioria de vocês. O Ian eu conheço há cerca de 10 anos. Em 2017, o Ian se tornou meu aluno num curso da Suma Teológica, num projeto
que depois eu intitulei Dialético, que é o nome da minha empresa e do meu site, onde eu dou aulas sobre os clássicos. Eu não pensei que haveria uma academia de estudos clássicos em Belém, pelo menos não na minha geração. Só que Deus nos deu esse presente e articulou tanta gente interessada, tantas famílias, jovens, adultos, e a gente está aqui para falar dos clássicos. Eu tive um grande mestre que era um cultor dos clássicos, que conhecia os clássicos, chamado Benedito Nunes. E a universidade e a escola, infelizmente, não nos ensina mais os clássicos. A gente vive num período de amnésia cultural. Nós não sabemos mais a que cultura nós pertencemos. Nós vivemos uma época pós-moderna em que há muitas línguas, muitos cantos, muitas musas, muitos poetas, muitas religiões, muitas visões de mundo confusas, de modo que ser brasileiro, ser ocidental ou ser católico, falar a língua portuguesa, não significa pertencer a certas raízes de uma identidade intelectual e cultural. E o nosso projeto é de resgatar e relembrar e, portanto, cantar os clássicos que moldaram a nossa civilização ocidental, que tem 3 raízes, que tem 3 núcleos, representados pelas línguas em que nosso Senhor Jesus Cristo foi proclamado Rei dos Judeus por Pilatos. Na cruz de Cristo estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas: hebraico, grego e latim. E desde cedo a igreja se perguntou por que em 3 línguas. A resposta mais imediata é porque havia judeus que falavam hebraico, o grego era a língua internacional dos intelectuais e o latim era a língua jurídica e política do império que então dominava a Palestina. Então era um modo de falar para todo mundo, digamos assim. É como chegar no aeroporto, não sei, em Israel, você vai encontrar o inglês, obviamente, né? A língua internacional, você vai encontrar o hebraico, talvez você encontre o francês, daqui a pouco talvez você encontre o chinês ou o árabe, né? Então é para falar com todo mundo onde é a saída. Só que não é só uma comunicação com aquele povo, e não é só uma comunicação, digamos assim, funcional ou instrumental. É uma inscrição na cruz de línguas que representam 3 culturas fundamentais para a nossa identidade cristã. E, portanto, nós temos um grande clássico do hebraico, se é que a gente pode chamar assim, um grande livro ou um conjunto de livros escritos em hebraico que nós devemos ler, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. A Bíblia dos judeus, hebraico. O Novo Testamento, por sua vez, como vocês sabem, foi escrito em grego. Especula-se que alguns textos talvez tenham sido escritos primeiro em aramaico, que era a língua falada, e depois vertido em grego. O fato é que os originais que nós temos são em grego. E logo depois, como vocês sabem, sobretudo no século IV com São Jerônimo, a Bíblia ganhou uma difusão em latim, que até hoje é a língua oficial da igreja. E o fato da igreja ter falado essas línguas, usado essas línguas, quer dizer que ela sorveu não só um instrumento de comunicação, porque a língua não é só um instrumento de comunicação. A língua é a forma de pensamento e a forma de estar no mundo. É a forma de sentir, é a forma de pensar. Por isso que Deus nos deu o poder de dar nome às coisas, para poder dominá-las. E essa é uma definição de ciência, dar nome às coisas. Um médico dá nome às partes do corpo. Um arquiteto dá nome, ou um engenheiro dá nome às partes de uma sala.
Um técnico ou um cientista da comunicação, da computação, dá nome aos computadores, aos celulares, às partes constitutivas deles. E o grego, pelos romanos, foi reconhecido como um manancial de sabedoria. Tanto que os romanos, ao dominarem os gregos, tomaram emprestado a sua visão de mundo. E por isso, o segundo poeta que a gente vai tratar já na próxima aula, por indicação do Ian, é um romano, chamado Ovídio, que se inspirou no poeta que nós vamos apresentar hoje, que é Hesíodo. O fato é que, tanto quanto existe uma Bíblia, e a gente vai poder comparar em todas as aulas a visão pagã, a visão não judaico-cristã do mundo, com a visão bíblica, que é a visão cristã do mundo, existe uma Bíblia dos clássicos, existe uma seleção de livros tidos como indispensáveis, obrigatórios. É como você precisa de proteína, você precisa de vitamina, você precisa de carboidrato. Isso não sou eu que estou dizendo, é quem conhece do corpo. Você precisa de oxigênio. Não, isso é relativo. Isso não é relativo, você respira oxigênio. Você precisa de proteína para ganhar massa muscular, você precisa de carboidrato para metabolizar a energia. E assim, você precisa de musculação, você precisa de treino cardiovascular. Então, você precisa conhecer Hesíodo, Homero, Ésquilo, Sófocles, para pensar certos temas fundamentais da nossa identidade cultural. E para, de algum modo, para se humanizar, para elevar a sua capacidade intelectual, a sua capacidade cultural, para pensar a partir dos grandes, para não ser medíocre do ponto de vista intelectual, para se intelectualizar, para se aculturar. E isso não é uma escolha arbitrária, isso é uma escolha de uma tradição de pensamento, uma tradição de comportamento, uma tradição de cultura que alimenta a nossa alma. Então, o nosso objetivo nesse programa de Humanidades Clássicas nada mais é do que traduzir e transmitir para vocês o difícil acesso aos clássicos. Porque os clássicos são tanto mais belos quanto mais difíceis. E eles são difíceis por vários motivos. O primeiro deles é que eles foram escritos há muitos séculos atrás. E eles foram escritos em línguas que não podem simplesmente ser lidas, porque ninguém mais as fala. Mas não é por isso que elas estão mortas. Elas são estudadas, traduzidas e contextualizadas. E nem sempre é fácil entender os clássicos. E por isso a gente precisa de edições, não só traduzidas, mas comentadas. O Ian, por exemplo, é um estudioso da língua latina. Muito mais do que eu, ele se debruça no original em que Virgílio escreveu, por exemplo, ou Dante escreveu, e vocês vão ver, inclusive, ele recitando no original. Eu estudei grego no meu mestrado, mas não a ponto, não como Ian ou como Lucas Fonseca, a ponto de me aprofundar. Mas o mínimo de conhecimento do grego, do latim, eu tenho para poder ver as edições bilíngues. Porque o texto original é muito expressivo, tá? De todo modo, a nossa ideia é essa, expor o texto para vocês, e nós vamos começar a fazer isso nos próximos minutos, com Hesíodo, em português, é claro, e mostrar para vocês por que esses textos são tão famosos, e ajudar a pensar com vocês. E em seguida, no momento de diálogo socrático, nós vamos provocar vocês, nós vamos questionar vocês e vamos ver o que essas ideias suscitam no pensamento de vocês, como elas provocam vocês, como vocês interpretam essas ideias, esses conceitos, como vocês trazem para a vida atual, como a gente é capaz de comparar os gregos com os romanos e com os cristãos que são greco-romanos, como a gente vai ver. E
O nosso programa, basicamente, tem 3 eixos: os poetas épicos, os poetas trágicos e os filósofos. Portanto, 2 conjuntos de poetas, e a gente vai ter muito tempo para falar o que é poesia, os tipos de poesia. E a gente vai ver como os filósofos que escreveram em prosa interpretaram os poetas, muitas vezes para criticá-los. Não é para aceitar tudo que os clássicos dizem. Os clássicos não têm autoridade dogmática, como a Bíblia tem sobre aqueles que depositam nela fé, como revelação divina. Mas um programa de humanidades clássicas, embora eu e Ian professemos a fé católica, e provavelmente a maioria, se não todos vocês, é um estudo mais cultural e aberto a refletir sobre, inclusive, outras culturas não cristãs, portanto não banhadas pela luz plena da revelação. E para concluir, eu digo que os 3 grandes, ou 3 dos maiores autores da tradição católica, não se privaram e não se furtaram de aprender com autores pagãos. Santo Agostinho, por exemplo, aprendeu e muito com Cícero e, sobretudo, com Platão, que eram pagãos, um romano e um grego. Santo Tomás de Aquino, o maior dos teólogos da igreja, aprendeu com Aristóteles, embora em latim, embora sem saber a língua grega, em tradução. E, por sua vez, o maior dos nossos poetas, Dante Alighieri, tem como seu guia Virgílio, que é o maior dos poetas latinos, que, por sua vez, aprendeu com Homero, copiando Homero. Não traduzindo, mas aprendendo como se faz. E agora eu passo a palavra para o Ian, que vai usar uma imagem para ilustrar e apresentar toda essa importância que a cultura clássica tem para a inteligência ocidental e católica em particular. É uma grande honra também para mim estar aqui com vocês e espero que eu possa ajudá-los nesse caminho. Há um lugar no mundo no qual nós poderíamos passar horas, dias, contemplando as suas paredes e as ilustrações ou os afrescos que ali estão. Esse lugar, antigamente, se chamava Stanza della Segnatura, a Sala da Assinatura. E ele faz parte de uma das salas pintadas por Rafael. Ou seja, uma das salas dentro de um conjunto de salas nas quais Rafael foi o encarregado de pintar. E nesta é onde está a famosa Escola de Atenas. Talvez essa seja a mais famosa. E aos 19 anos, juntando tudo que eu tinha como um estagiário e pedindo dinheiro emprestado, após me converter, eu fui a Roma. E ali eu cheguei àquela sala, na Stanza della Segnatura, e admirei, contemplei por muitas horas a Escola de Atenas. Aproxima mais o microfone. Naquela época, para mim, a Escola de Atenas era a mais importante obra do que ali estava. Vocês sabem que, principalmente, quem é que está ali? Aristóteles e Platão. Platão, apontando para cima, segurando o seu Timeu, uma de suas últimas obras, fala sobre a origem do cosmos, e Aristóteles segurando a Ética Nicômaco, o meu livro de filosofia preferido, sem dúvidas. E apontando para baixo ou para frente, há um simbolismo nisso. Eu olhei para aqueles dois, e eu olhei para aquela imagem,
mas naquela época eu ignorava que ali naquela sala havia muito mais do que apenas aqueles dois e aquela imagem. Na verdade, dentro da escola de Atenas, nós temos outros grandes mestres do pensamento. Ao centro, então, ali, Aristóteles e Platão. Mas, se nós descermos o nosso olhar aqui para a direita de vocês, nós teremos ali Euclides, ensinando os seus discípulos. Desenhando com um compasso na tábua. E aí eu entendi outra coisa. Isso bem depois de estar aí a primeira vez. Na verdade, um dos melhores meios pelos quais eu teria acesso à lógica de Aristóteles não seria a leitura direta das suas obras, conquanto isso seja muito importante, fundamental e indispensável. Mas talvez fosse por meio da obra de Euclides, dos seus elementos, da sua geometria e da sua aritmética também. Ele é o fundador dessas disciplinas. Ele que define as figuras, ele define o que é número. Mas há muito mais. Aí há também, se nós desfocarmos um pouco, a figura de Sócrates, o qual, do lado esquerdo de vocês, está numa função bem interessante, tentando fazer com que os seus interlocutores, mais acima, o de verde ali em cima, aí, isso, pode dar um zoom? Ó, o Sócrates que está quase que contando ali, né, está conversando com seus interlocutores e ele tenta levá-los para o outro lado. O outro lado, o qual é ilustrado por uma figura mitológica, talvez a figura de Apolo. E acima, um pouco mais acima de Sócrates, nós temos outra figura mitológica, que é a figura de Dionísio, Baco, bem grande ali. Ou seja, Sócrates está falando, mais ou menos, está tentando convencer os seus interlocutores de que eles devem ordenar-se e dirigir as coisas mais elevadas. E essas coisas mais elevadas começam, de algum modo terminam, com aqueles que podem cantá-las. E esses que podem cantá-las têm um ordenador, têm um líder, têm um condutor, que é Apolo, do outro lado, né? O qual conduz as musas, que são essa fonte de inspiração. Isso. Então, nós temos algo interessante. Aí, na verdade, é a Minerva. Muito bom. Nós temos, além disso, além dessa figura, mais duas outras imagens. E elas, aos poucos, tornaram-se mais claras para mim da sua importância. Ou seja, não só a filosofia e não só a filosofia com eles dois. Mas nós temos em frente, de frente a esse afresco, do outro lado, a disputa do Santíssimo Sacramento, em que há muitos teólogos reunidos. Um pouco antes, vou voltar. Ao redor de um altar. Isso. E eles debatem sobre o Santo Sacramento. E aí apontam para cima, mas a realidade já é outra. Não é mais uma realidade humana, arquitetônica, como nós tínhamos naquela outra imagem, mas aqui já é a realidade do céu, né? Já é a salvação. Nosso Senhor, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com os apóstolos e os profetas, as Escrituras no céu, né? Aberto. E nós temos várias grandes figuras aqui, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e uma figura muito curiosa, o qual não é teólogo propriamente. Vocês conseguem ver aquele de vermelho, que está ali no canto direito também, entre dois papas, os quais estão coroados. Abaixo, abaixo. Isso.
figura interessante, porque ele não é teólogo propriamente, mas escreveu talvez uma obra imbuída de grande teologia. Ele é o Dante, laureado, com a coroa de louros, o qual foi, talvez seja, é o nosso maior poeta, certamente, mas talvez seja o maior de todos. Ainda que ele, no canto quarto da Divina Comédia, diga ser o sexto entre gente de tanto saber. Ele já se colocou no cânone, mesmo na vida, em vida, ele falou: eu sou o sexto. Diante de Homero, de Virgílio, de Lucano, eu sou o sexto, de Hesíodo. Mas isso era um costume dos poetas. Ou seja, eles já se acrescentavam dentro do cânone, eles falavam: eu serei cantado, eu serei lembrado por muito e muito tempo. Mas por que eu falei por último dele? Talvez essa, em alguma ordem, essa é a figura mais importante da sala inteira. Mas na minha vida, ela me conduziu ao Dante. Ou seja, começando com a filosofia, indo para a teologia, no curso do dialético. E nesse momento, foi quando eu conheci Dante. E nessa viagem que eu falei, quando eu pude ver pessoalmente essas imagens, eu tinha 2 companheiros, a Divina Comédia e os Lusíadas. Ou seja, o nosso grande clássico, o nosso grande príncipe Camões e o grande príncipe do italiano, Dante. Mas que é grande príncipe de todos os poetas depois dele. E aí eu pude observar depois a terceira imagem, na qual está Dante novamente. Dante aparece em várias imagens por aí perdido. A primeira que passamos, tem que voltar. Volta. Mais uma? Não, é aquela. A anterior. Não, anterior. Essa. E aí eu pude olhar para essa imagem posteriormente, no qual está Apolo no centro, o qual conduz o coro das musas, e no canto esquerdo agora nós temos ali uma grande tríade, essa também indispensável. No canto esquerdo, do outro lado superior, onde tem aquele homem, isso mesmo. Vejam só, o homem cego que está aí é o homem que conduz a nossa civilização. Ou seja, aquele que não podia ver nada em vida, mas muito provavelmente recitou ou escreveu, não sabemos, nem se ele foi cego realmente, mas ele que conduz e de certa forma fundou a nossa civilização. Esse é Homero. E a fundação da nossa civilização se dá de alguma forma com a invocação das musas. Ele começa suas 2 grandes epopeias, os 2 grandes épicos, pedindo essa inspiração. Quem são as musas? Logo mais nós falaremos sobre as 9 musas, as quais são filhas de Zeus e da memória. A memória num sentido universal, a memória no sentido mais importante, ou seja, de não se esquecer do que as coisas são. E Zeus, enquanto a figura do poder. Então, as musas, elas não nos deixam esquecer do que são as coisas do mundo, e nomeando-as, nós temos, de algum modo, poder sobre elas, nós podemos estudar acerca delas. E ele começa falando, por exemplo, na Ilíada: canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida. Mas não era assim que eles cantavam. Na verdade, eu não cantei. Eles realmente cantavam. E nós podemos cantar, e cantar como eles cantavam, ou melhor, como nós achamos que eles cantavam, porque, de fato, nós não temos nenhum registro musical dessa época. E falar Menin aeide thea, ou ainda Menin aeide thea,
Heliaideu Ahileus, Olomenen, Emiria Haios Algeteke, Polas ditimos psihas, Haidi proiapsen heron, autus de gloria teu requinesen, oion oisite passim, Dios et elei et obulem, ex onde ta protarias te tenerisantes, atreadestes anaxandron, Cairios Ahileus. Esse é o proêmio. Canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles perida. Mas nós podemos ir não somente para a cólera do Aquiles perida, mas podemos falar de outro que esteve com ele ali também. Odisseu, o homem. E assim começa Homero. Andramoiene pemussa. E com muitas melodias como essa que eu acabei de utilizar para cantar a Ilíada, nós podemos cantar também a Odisseia, porque ambas foram escritas com a mesma métrica, o hexâmetro datílico. Mas, além delas, nós podemos mudar o idioma, nós podemos ir para o outro mestre que está ali, o mestre de Dante, Virgílio. Dante, em certo momento, encontrando-se já débil, fraco na Divina Comédia, cai nel mezzo del cammino. E nesse momento, passa uma sombra por ele. E ele pergunta: quem és? Quem és tu, ó homem? E ele diz: eu não sou homem. Homem eu já fui. Os meus pais foram lombardos, e de Mantova eu também tenho a pátria. Esse era o Virgílio, aquele que nasceu sub Iulio. Nacque sub Iulio, ancor che fosse tardi, e visse a Roma sotto il buon Augusto nel tempo degli dei falsi bugiardi. Poeta fui. E aí Dante fica: tu és o poeta, tu és o meu mestre, tu és o meu autor. E nessa hora ele começa a sua caminhada, de fato, que será narrada na Divina Comédia. Então vejam, de Homero nós vamos para Virgílio. Virgílio, como disse o professor Vitor, imitando Homero e de certa forma o aprimorando, mas porque o imitou, vai cantar sobre um outro homem, que não estava mais do lado dos gregos, mas estava do outro lado da guerra, do lado dos troianos, mas que saiu de Troia, deu a volta pelo Mediterrâneo e após muito tempo, parando em muitas ilhas, vendo muitas coisas, consegue chegar ao Lácio. Lácio, cujo nome advém de um verbo, latere, esconder, esconder-se. Porque alguém se escondeu ali também. Alguém sobre quem nós vamos falar daqui a pouco. Alguém que foi expulso do alto monte, do Olimpo. Saturno, ou como os gregos chamavam, Cronos, o tempo que devora todas as coisas, que devora os seus filhos, até que ele é vencido. O tempo que devora, ele é vencido. Durante a Idade Média, essa foi uma imagem dos livros. Porque verba volant sed scripta manet. Ou seja, as palavras, elas voam, elas se perdem, mas o que é escrito permanece. E esse permanecer é o ato de vencer o tempo. Vencer o tempo que cai, que vai passando, que foge. Essa é a imagem da luta entre Zeus e Cronos na mitologia. E aí é por isso que se chama o Lácio, porque quando ele sai do Olimpo, quando ele cai do Olimpo, ele se esconde. Ele se esconde nessa região.
e começa a ensinar aqueles aborígenes, como chama o Virgílio, as artes, a agricultura, né? E depois de um tempo, é ali que vai também o nosso querido Enéas, o qual vai fundar os primórdios do que será a Roma eterna. A Roma eterna, a qual, para Virgílio, era eterna por um motivo. Mas nós sabemos que, talvez inspirado por Deus, ele falou certamente, mas pelo motivo errado. Porque aquela Roma caiu. Mas a Roma eterna, essa, a realidade da igreja, não cairá. As portas do inferno não prevalecerão. Então, eles são como que, e é claro, né, eles são como que profetas. Os medievais os achavam profetas, especialmente porque Virgílio escreve em uma de suas bucólicas, nas suas bucólicas, ele escreve também sobre alguém que virá. Um homem grande que virá, né, e que trará a paz. Muitos dizem que ele estava escrevendo para um amigo, um filho de um amigo seu, mas ele escreve logo depois, logo antes, né, e logo depois vem o nascimento de Nosso Senhor. Então, como um outro profeta. Então vejam só, aqui nós temos já os grandes autores pedindo às musas a inspiração. E essa é uma característica comum dos épicos, dos escritores antigos. Nós vamos ter essa repetição com Dante, o qual, no segundo canto do inferno, vai falar: O muse, o alto engenho, ormaiutate. Ó musas, o alto engenho, ajudem-me nesse momento. Nós teremos depois o nosso príncipe, Camões, falando, pedindo a ajuda das Tágides, né, as musas que ele criou. E nós veremos de onde e por que ele as criou dessa forma, com esse nome, aqui no Exíodo. Então vejam, todos estão imitando-se. Embora Camões tenha dito em certo momento, né, cale-se o grego e o troiano, que aquele que eu cantarei, o Vasco da Gama, e o império sobre o qual eu falarei são maiores, né, talvez com exagero, mas é o nosso príncipe, não deixa de ser e não deixa de ter grande mérito. Então vejam, quando eu cheguei a perceber essa figura, depois de um tempo eu entendi que esse lugar, a Stanza della Signatura, é um lugar que resumia as coisas mais importantes da nossa vida. Ou seja, nós temos ali a fé com a realidade sensível, mas que expressa o que é mais importante de modo absoluto, a graça de Deus na Eucaristia. Nós temos a filosofia, sem a qual a fé não pôde desenvolver-se do ponto de vista racional, argumentativo, desenvolver-se quanto a nós, ou seja, nós não poderíamos explicá-la, entendê-la, embora todo o seu depósito já estivesse dado, né, com a morte do último apóstolo. E a nossa natureza humana precisa desenvolver-se para que a gente entenda melhor a própria fé e para que a gente prepare-se para receber melhor as graças. Se queremos ser bons católicos, desenvolver mesmo, servir a igreja, nós precisamos de uma boa natureza, digamos assim, em todas as suas capacidades, em todas as suas realidades, ou seja, física, mas também intelectual. E nós precisamos das musas, ou o que as musas cantaram, nós precisamos ouvi-las assim também, né? E ouvi-las por meio desses grandes poetas, os quais leremos por um bom tempo. E assim eu passo a palavra ao Vitor novamente. Queres comentar mais algo? E essa estanza, essa sala, então, além da teologia representada na disputa sobre o Santíssimo Sacramento, que tem o Dante, como o Ian mencionou, além do Parnaso,
que é essa última imagem com os grandes poetas inspirados pelas musas e por Apolo. E além da Academia de Atenas, com Platão e Aristóteles no centro, e toda a escola de Atenas, dos filósofos que deram os meios e os recursos de pensamento, ainda há uma quarta imagem, que são as 3 virtudes cardeais. São 4 ao todo. Mas aí nós temos a temperança, a fortaleza e a prudência. E aqui embaixo nós temos o imperador Justiniano entregando o Código de Direito romano, o Codex Iuris Civilis, que é um compilado de toda a sabedoria jurídica romana, vazada em linguagem cristã, sob os auspícios de Deus, para uma civilização cristã pautada nos princípios de justiça e virtude. E aqui do outro lado, o Papa Gregório XI, promulgando o seu decreto, que é considerado a origem do Código de Direito Canônico. O que significa essa quarta parte? A teologia, a filosofia e a poesia se inclinam à ordem moral e jurídica. Se inclinam à prática. A palavra-chave aqui é virtude. Não existe justiça na sociedade se não houver ordem moral interior. Para que serve, pergunta bem moderna, a teologia, a filosofia e a poesia? Para sermos felizes e para cultivarmos a nossa inteligência e o nosso coração com o bom, belo e verdadeiro. E o bom, belo e verdadeiro nos tornam bons, nos tornam virtuosos. Por isso que eu diria que a palavra-chave do nosso programa de Humanidades Clássicas é virtude. Primeira virtude que nós vamos começar a praticar hoje, do maravilhamento pela beleza. A virtude do estudo, da descoberta de palavras novas. Quantas palavras vocês talvez não tenham aprendido com essa fala de 30 minutos do Ian? Quantas referências vocês não terão aprendido? E claro que nós vamos repeti-las. Vocês vão ouvir mais de uma vez esses nomes, até que Virgílio se torne um amigo de vocês, como se tornou do Ian. Porque o Ian não tem mais agora apenas a sua mente vazia ou povoada por youtubers, ou por astros de rock, ou por ídolos de literatura de 5ª categoria. Quem habita o coração do Ian é Virgílio, é Camões, e por isso ele está muito bem acompanhado na sua solidão. Como dizia Cícero, nunca tão sozinho quando só. Nunca me sinto só quando estou sozinho. Por quê? Porque ele está cultivado pelos grandes homens que o antecederam. Dante, quando escreveu a comédia, estava preso, exilado. Acontece que ele tinha assimilado a poesia de Virgílio, tinha assimilado a Bíblia, tinha assimilado Santo Agostinho, tinha assimilado no Lucano, tinha assimilado toda a poesia e pôde gerar de dentro do seu espírito a grande comédia. Então o argumento inicial é: a cultura é um alimento para a nossa alma, e não é qualquer alimento, porque o YouTube também alimenta. Inclusive a gente vai estar no YouTube, isso aqui vai estar no YouTube. A questão é o que passa no YouTube. A televisão também alimenta, mas ela não tem a capacidade de nutrir a nossa alma tal como os clássicos têm. Então nós vamos mergulhar nos clássicos, a começar agora por Hesíodo. Hesíodo escreveu 2 livros pequeníssimos quando comparados, e é muito menor do que dá para ver daí, porque tem uma grande introdução e muitas notas. Os 2 livrinhos não dão 15 páginas ou 20 páginas. São quase opúsculos. Um chamado Teogonia, que em grego significa a origem dos deuses, ou a luta dos deuses, o ágon dos deuses, a origem dos deuses. E o outro chama Trabalhos Dias. O que eu quero ressaltar é que a Teogonia, que nós vamos tratar agora, acaba
mencionando Enéas, o fundador mítico de Roma, Odisseu, o personagem que Homero cantou na Odisseia, e Aquiles, o personagem que Homero cantou na Ilíada. E que esses heróis são cantados pelos poetas para a glória dos deuses. E por isso, quando a gente vai começar a ler a Ilíada e a Odisseia, que são os nossos textos principais, Ilíada e a Odisseia, são a base da cultura clássica, são a Bíblia da cultura, é a Torá da cultura clássica. Se você não entender Homero, não tem como entender o resto, sinto muito. Nem na filosofia, nem na poesia, nem em lugar nenhum. Se você não entender a Torá, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, você não vai entender o resto da história da salvação. E Hesíodo nos dá um passo atrás e nos mostra didaticamente o pano de fundo dos deuses e dos heróis, para que nós entendamos a Guerra de Troia, que é o objeto da Ilíada, e depois a volta de Odisseu a Ítaca, que é objeto da Odisseia. Então vocês podem pegar o texto que receberam. O que nós vamos fazer agora é como se fosse uma demonstração de algo que nós vamos fazer ao longo do semestre, para que vocês entendam como vai ser o nosso enfrentamento com os clássicos. Se nós tivéssemos num período, digamos, glorioso da cultura, nós teríamos o grego, nós teríamos estudado o grego, nós iríamos, como o Ian está fazendo, e o Ian, portanto, é capaz de nos resgatar esse patrimônio na língua original. Eu lembro de uma passagem do Machado de Assis, que era um leitor aficionado de Homero. Eu acho que isso está no Brás Cubas. Eu usei como epígrafe do prefácio à edição bilíngue de Platão que eu escrevi com o Benedito Nunes, em que ele diz: em grego, meu filho, em grego, porque Homero e o grego são melhor do que a prosa e a poesia do nosso tempo. Alguma coisa assim, como se não pudéssemos ler, e por isso a gente coloca o grego no diálogo de Platão, bilíngue, e as edições têm o grego. De todo modo, quem sabe algum de vocês não quererá estudar o grego, por que não? Mas não é o nosso objetivo agora. Então vamos ler em português o proêmio desse que a gente pode considerar, pelo menos cronologicamente, o primeiro dos clássicos. E vocês vão ver como tem relação com o outro clássico que eu mencionei, bíblico, que é o Gênesis. E nós vamos poder comparar a origem do mundo, tal como pensada pelo principal dos poetas gregos, junto com Homero, com a versão bíblica da origem do mundo. A gente vai ler, eu e o Ian vamos alternar os parágrafos e depois vai comentar. E vocês vão comentar conosco no segundo momento do diálogo socrático. Eu vou ler o primeiro verso que está isolado e o primeiro parágrafo tu pegas o segundo, a partir do 29. Pelas musas heliconíades comecemos a cantar. Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto, quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Esta palavra primeira disseram-me as deusas, musas Olimpíades, virgens de Zeus portaégide, pastores agrestes, vis infâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer, símeis aos fatos. E sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas. Por cetro deram-me um ramo a um loureiro viçoso. Colhendo o admirável, inspiraram-me um canto.
divino para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a inear o ser dos venturosos sempre vivos, e a elas primeiro e por último sempre cantar. Mas por que me vem isto de carvalho e de pedra? Eia, pelas musas comecemos, elas a Zeus Pai, ineando alegram o grande espírito no Olímpio, dizendo o presente, o futuro e o passado, vozes aliando, infatigável flui o som das bocas suave, brilha o palácio do Pai, Zeus troante, quando a voz liral das deusas espalha-se, ecoa a cabeça do Olimpo nevado e o palácio dos imortais. Lançando voz imperecível, o ser venerando dos deuses, primeiro gloriam no canto desde o começo, os que a terra e o céu amplo geraram, e os deles nascidos, deuses doadores de bens. Depois Zeus, pai dos deuses e dos homens. No começo e fim do canto ineiam as deusas, o mais forte dos deuses e o mais em poder. E ainda o ser de homens e de poderosos gigantes, ineando alegram o espírito de Zeus no Olimpo. Musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide. Na Piéria, gerou-as da união do pai Crônida, memória, rainha nas colinas de Eleutera, para oblívio de males e pausa de aflições. 9 noites teve uniões com ela o sábio Zeus, longe dos imortais, subindo ao sagrado leito, quando girou o ano e retornaram as estações. Com as mínguas das luas e muitos dias findaram, ela pariu 9 moças concordes, que dos cantares têm o desvelo no peito e não triste ânimo, perto do ápice altíssimo do nevoso Olimpo. Aí os seus coros luzentes e belo palácio, junto a elas as graças e o desejo têm morada, nas festas pelas bocas amável voz lançando, dançam e gloriam a partilha e hábitos nobres. De todos os imortais, voz bem amável lançando. Elas iam ao Olimpo exultantes com a bela voz, imperecível dança. Em torno gritava a terra negra ao inearem, dos pés amável ruído erguia-se ao irem a seu pai. Ele reina no céu, tendo consigo o trovão e o raio flamante. Venceu no poder o pai Crono, e aos imortais bem distribuiu e indicou cada honra. Isto as musas cantavam, tendo o palácio olímpio, 9 filhas nascidas do grande Zeus. Glória, alegria, festa, dançarina, alegra coro, amorosa, inária, celeste e bela voz, que dentre todas vem à frente. Ela é que acompanha os reis venerandos, a quem honram as virgens do grande Zeus, e dentre reis sustentados por Zeus veem nascer, elas lhe vertem sobre a língua o doce orvalho e palavras de mel fluem de sua boca. Todas as gentes o olham decidir as sentenças com reta justiça, e ele firme falando na ágora, logo a grande discórdia cônscio põe fim, pois os reis têm prudência quando as gentes, violadas na ágora, perfazem as reparações facilmente, a persuadir com brandas palavras. Indo à assembleia, como a um Deus o propiciam pelo doce honor, e nas reuniões se distingue, tal das musas o sagrado dom aos homens. Pelas musas e pelo golpeante Apolo, a cantores e citaristas sobre a terra e por Zeus reis. Feliz é quem as musas amam, doce de sua boca flui a voz. Se com angústia na ânimo recém-ferido, alguém aflito mirra o coração, e se o cantor, servo das musas, ineia a glória dos antigos e os venturosos deuses que têm o Olimpo, logo esquece os pesares e de nenhuma aflição se lembra, já os desviaram os dons das deusas. Alegrai, filhas de Zeus, dai ardente canto,
Gloriai o sagrado ser dos imortais sempre vivos, os que nasceram da terra e do céu constelado, os da noite trevosa, os que o salgado mar criou. Dizei como no começo deuses e terra nasceram, os rios, o mar infinito, impetuoso de ondas, os astros brilhantes e o céu amplo em cima, e os deles nascidos deuses doadores de bens, como dividiram a opulência e repartiram as honras, e como no começo tiveram o rugoso Olimpo. Dizei-me isto, musas que tendes o palácio olímpio, desde o começo, e quem dentre eles primeiro nasceu. No item 4 dos comentários listados na apostila que vocês receberam, existem 5 temas que nós poderíamos destacar nesse proêmio, nessa introdução. O primeiro deles, e eu sublinhei ao longo do texto algumas palavras-chave desses temas. O primeiro é que, muito embora eu e o Ian não consigamos declamar de modo poeticamente musical, por vários motivos. Primeiro, porque a métrica em português perde a rima, a musicalidade, perde o ritmo, e existe um dilema tremendo nos estudiosos clássicos. Não é feita por um poeta. O Jaá Torrano, que é esse professor da Unicamp, salvo engano, que traduziu, não é um poeta. Diferente, como nós vamos ver em Homero, a tradução de Carlos Alberto Nunes, que era um grande poeta, que por isso traduziu Platão, e que traduziu a Eneida também. E o Ovídio, Bocage. E no caso de Bocage, que nós vamos ver na semana que vem, que traduziu Ovídio. Então, uma coisa é um poeta como Bocage, traduzir Ovídio. Uma coisa é o poeta como Carlos Alberto Nunes traduzir a Eneida, a Ilíada, a Odisseia e os diálogos platônicos. Uma coisa, por exemplo, é o Lawrence Flores traduzir Sófocles, como nós vamos ver no caso da Antígona. Outra coisa é um estudioso que sabe muito grego, que é a melhor tradução academicamente considerada, mas que fica um pouco poética, digamos assim, tá? Então a gente está falando de um canto que inebriava as pessoas. Um canto como eu consegui pelo menos sorver o sabor e o tempero musical da recitação do proêmio da Ilíada quando o Ian a recitou, no grego. Porque ele tem uma musicalidade própria, porque ele tem uma espécie de rima, uma eufonia, uma sonoridade bela. Então isso aqui era lindo. E isso aqui todos cantavam, todos memorizavam, todos decoravam. Como nós sabemos o Pai Nosso, a Ave Maria, de preferência cantando, em latim talvez, numa forma musical em que toca o nosso coração e desperta também as nossas emoções. E quando eu falei memorizar e decorar, eu falei de propósito, porque as musas são filhas da deusa Mnemosyne, que é a deusa memória, daquilo que não se pode esquecer. De onde nós viemos, e quem nós somos, e para onde nós vamos, e o que constitui o mundo. Você pode esquecer de tudo, menos disso. E por isso era cantado na forma de um rito religioso. Você pode esquecer de tudo, menos do Santíssimo Sacramento. E por isso a gente vai à missa e canta a liturgia da missa. E a missa é um ofício público de uma oração comunitária que é cantada de preferência, ou em grande parte cantada. Por isso que o rito celebra o que não se pode esquecer com palavras sagradas. E a melhor maneira de lembrar é cantando. Eu viajei recentemente
com a Laís e a turminha para Teresina e Fortaleza, então a gente teve 4 dias no carro, né? Eu escutei muitas aulas, a gente escutou contos de fada e contou piada, e lá pelas tantas a Laís estava assim, sem aguentar, e resolveu colocar Legião Urbana. E eu constatei que eu sabia todas as letras. Por quê? Porque eu escutei muitas vezes e porque a música enraiza no meu coração. Agora, será que Legião Urbana me ensina o sagrado? Será que o Renato Russo merece ser lembrado? Será que a musa, porque é uma musa, não é música? Música é a arte das musas. Certamente há uma musa, o Cazuza também tem uma musa. Só que os heróis do Cazuza morreram de overdose. Ele quer uma ideologia porque lhe falta. Ele paga as contas do analista para nunca mais ter que saber quem ele é. Na música Ideologia ele diz isso, ele demite o autoconhecimento. Será que Renato Russo é um herói por ter morrido de AIDS? Será que ele dá uma resposta ao que é o amor humano? Certamente não. E por isso eu renuncio ao Cazuza e ao Renato Russo, que me formaram, ou melhor, que me deformaram quando eu era adolescente. E se a gente começar a conversar, a Larissa é minha contemporânea do meu ano, minha amiga de infância, sobre as novelas que nós assistimos, sobre os filmes que nós assistimos, que nos formaram, e a Paulinha está ali atrás, 1 ano mais velha do que eu, na mesma geração do colégio moderno, que nos formaram para o bem ou para o mal, como os programas de televisão nos formaram. Ou seja, a cultura é a formação da alma, é o alimento da nossa inteligência. E para esta cultura, este é o canto sagrado. Como para a gente é a liturgia da missa, como para a gente é o Pai Nosso. E vejam aqui no item 4.1 que esse canto ele precisa ser vertido numa linguagem elevada. Por isso que é bom que essa linguagem seja um pouco estranha para a gente. Porque ela é uma linguagem divina. Ela canta algo de muito grande. Então a forma tem que acompanhar o conteúdo. Não dá para falar do inferno, do purgatório e do paraíso como quem fala da José Malché com a Assis de Vasconcelos. Ou como quem fala do café. O café não é sagrado. Mas para falar das coisas sublimes, a gente precisa de uma linguagem elevada, e por isso o poeta apela às musas. A prosa do cotidiano permite uma fala comum, coloquial, vulgar. Mas a fala sagrada exige a invocação e exige essa ideia de revelação que todos os clássicos têm, como o Ian acabou de falar. Hesíodo, Homero, Virgílio e Dante, para falar dos 4 grandes épicos, Camões da nossa civilização, invocam as musas, porque têm a consciência de que o seu canto é sagrado e de algum modo vem dos deuses. E aqui surge um tema clássico. Vocês vão sair daqui com 10 temas insolúveis. Existe comunicação com os deuses? Em outras palavras, existe o que nós chamamos de oração? É possível falar com Deus ou os deuses? Quem são essas musas? Quem é Apolo? É uma figuração poética para a criatividade humana? É uma revelação verdadeira? Revela uma verdade? Agora atenção, as musas, como vocês podem lembrar, no item 4.3, mentem. As musas dizem com todas as letras: nós sabemos dizer verdades símeis aos fatos, mas nós também sabemos mentir. O que Hesíodo está dizendo para a gente aqui? Cuidado com a mitologia. Cuidado com a tradição. Cuidado com os poetas. Porque às vezes eles
se enganam. Ele está dizendo, olha, eu estou falando aqui, as musas me disseram que elas mentem. E os poetas que as decantam também podem estar enganados. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está abrindo as portas para a filosofia, que vai investigar isso aqui, que vai pensar, será que é verdade? Será que é bom o filho matar o pai, como as 3 primeiras gerações vão fazer? Como Zeus vai fazer, vai matar o pai. Mas o seu pai Crono terá matado Céu. E por isso Platão, filósofo, na sua grande obra República, dirá, nós não vamos cantar essa parte. Essa parte não é boa. Porque isso é moralmente errado. E o que é moralmente errado não pode ser esteticamente belo. Então, porque as musas mentem. Mas elas também dizem a verdade. Então, voltando para o 4.1. Por que nós cantamos? Para glorificar os deuses. Essa palavra glória é usada por nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Quem cantava isso? Os anjos. Os anjos não falam, hein? Eles só cantam. Quando a gente vê os anjos, e aqui por aqui a gente deve encontrar representações de trombetas, de liras, de harpas. Então eles glorificam a Deus e participam dessa glória. E ainda no 4.1, isso nos consola. Isso nos faz felizes. Nós precisamos de música. E por música, eu não digo só instrumentos musicais e cantos. Eu digo todas as artes das musas. A educação liberal é baseada nas musas, no sentido de que a inteligência humana, e eu vou concluir falando disso, é baseada na memória do que não pode ser esquecido e na capacidade de falar, que é música no sentido amplo, não só cantar ou dançar, mas o teatro, a cultura em geral. Por musas aqui eu quero que vocês entendam cultura. Quem são as musas de vocês? Quem canta ao coração de vocês? Quem consola o coração de vocês? Quem povoa o pensamento de vocês? E aí, só para a gente entender, havia 9 musas entre os gregos. Aqui tudo é muito simbólico. A gente não vai ter tempo de aprofundar todos os símbolos. Mas os números são simbólicos, os nomes são simbólicos, os deuses representam sentimentos, pensamentos, ações. Então essas 9 músicas são, acompanhem aí, a história, a música lírica, a comédia e a poesia bucólica, a tragédia, a dança e o canto coral, o canto erótico e nupcial, hinos sagrados e eloquência. O que eu e o Ian estamos fazendo aqui é praticar a musa da eloquência. O nome dela é Inária ou Polímnia. Porque nós estamos declamando hinos sagrados, como é a Teogonia de Hesíodo, e nós estamos nos valendo da arte da eloquência, de falar bem, de falar com clareza, de falar com ênfase, de falar com envolvimento. E por isso nós invocamos as musas, entre aspas, obviamente. A astronomia e aquele que ele, obviamente, chama a mais importante de todas, que é a musa dele, Hesíodo, que é a musa da poesia épica. A gente vai falar com calma o que é poesia épica, o que é poesia trágica, o que é poesia lírica, o que é poesia cômica, embora você já tenha uma ideia. Mas basicamente aqui no primeiro momento, pense que a poesia épica fala dos deuses a partir de uma grande perspectiva e dos filhos dos deuses, os semideuses e os heróis, que são os modelos morais da humanidade. E para isso, eles têm uma importância política e social. Por quê? Porque a ordem da polis, a ordem da sociedade, depende da ordem do cosmos. E por isso, se o cosmos está ordenado por Zeus, quem o representa na Terra é o rei. Zeus é o rei do Olimpo, como o rei na Terra,
Agamenon, no caso da Ilíada, é o rei, é o general principal que dá ordem a polis. Acontece que ele é um rei injusto. E a injustiça gera uma crise. E a crise implode a ordem do cosmos social. Porque ele não soube se governar. Ele não soube governar os seus apetites de poder, de prazer. Ou seja, ele não foi virtuoso. Então a gente vai ver como a reflexão é muito profunda e abrangente. 4.4, para passar a palavra para o Ian e concluir essa parte. As musas chamam o poeta de ventre só e de vis infâmias. O poeta é um pastor rústico. E chamá-lo de ventre só é chamá-lo de animal. É como se ele fosse um porco que só pensasse em comida. Qual é a preocupação de um porco? Comer, procriar, reproduzir, dormir. O porco não tem espírito. E não é verdade que muitas vezes nós vivemos como porcos? E não é verdade que nós recebemos pérolas como porcos? As pessoas que ignoram a poesia clássica, como a de Hesíodo e Homero, são como porcos que recebem pérolas sem conseguir aquilatar o valor delas. E quem não lê a Bíblia, ou quem não lê Hesíodo ou Homero, é como um porco que não sabe o que faz com a pérola. E Nosso Senhor usa essa expressão, dar pérola aos porcos. Acontece que nós somos como porcos quando nós não conseguimos apreender o sentido das pérolas literárias da nossa tradição. Então a música está dando um tapa na cara de Hesíodo, dizendo: acorda para a vida do espírito, para a vida da cultura, para a vida da inteligência, para o pensamento de coisas nobres. Você foi feito a pensar no cosmos, para pensar nas estrelas, nos planetas, nas constelações, no mar. O seu pensamento é infinito. Você pode praticar ciência a partir de nós, a partir de Apolo, a partir de Zeus. Você pode entender o caminho das nuvens. Você pode entender o funcionamento de tudo. Você é inteligente, acorda, você não é um porco rastejando. Essa é a convocação da musa. Não seja um porco, não seja ventre só. Você não tem só ventre. E o ventre aqui não é só comida. Também é o apetite procriativo, sexual. E por fim, claramente a gente está diante de uma reflexão, não tenham medo dessa palavra, que o Ian já usou, cosmológica. Cosmos. As mulheres procuram cosméticos. As mulheres procuram um lugar de cosmiatria. Cosmos é beleza, é ordem, é música, é harmonia, é unidade, é totalidade. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava vaga e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Livro do Gênesis na Bíblia, capítulo 1, versículo 1 e 2. É a cosmologia bíblica que quer refutar esta, que quer contrariar esta. Quer dizer que Deus criou o céu e a terra. O céu não é divino, nem a terra é divina. Não foi a cópula de céu e terra, como a gente vai ver que eles achavam que era. Mas é a mesma ideia de uma cosmologia muito abrangente para pensar o homem, que tem o sopro de Deus, tem espírito de Deus, e que é criado à sua imagem e semelhança. Por isso é um rei na terra. Domínio, dominar os animais, dominar os vegetais, conhecer, dar nome aos planetas, que aliás tem o nome dos deuses, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, como vocês estudam na astronomia, que pertence ao quadrivium. E essa metáfora que nós utilizamos, talvez nem seja mais conhecida como uma metáfora, mas quando a gente fala que isso é cultura, vocês já pararam para pensar de onde que veio a gente
nomear isso de cultura, nem sempre foi assim. Porque o que é cultura em primeiro lugar? Essa palavra vem de um verbo latino, colere, cultivar. Quem nos diz que a filosofia, que a poesia, isso tudo faz parte da nossa cultura, é um orador, filósofo, já mencionado aqui, o Cícero, o qual nos diz em certo momento na sua obra que a filosofia est animi cultura, é a cultura da alma. Ou seja, nós precisamos preparar o terreno, nós precisamos plantar a semente nos sulcos e assim preparar para que ela dê frutos. E esses frutos, do ponto de vista intelectual, eles serão dados na poesia, na filosofia e, do ponto de vista intelectual, mais elevado pela graça, na teologia, do ponto de vista da ordenação da polis, pela justiça, com o direito. E esse mesmo Cícero, em certo momento da sua carreira, não como filósofo, mas como advogado, em uma causa. Então imaginem, é um advogado que foi defender uma causa, um cliente. Mas quem era esse cliente? Ele se chamava Arquia, um nome grego. Ele era um grego, realmente. Mas ele saiu da Grécia, adquiriu propriedade no Império Romano e assim postulava o título de cidadão romano. Hoje muitos querem ser cidadãos norte-americanos. Muitos querem sair daqui e do mundo inteiro, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. Quero ter dupla cidadania, quero ter uma nova cidadania. Naquela época se queria também uma cidadania, a cidadania romana. E Arquia, que foi um poeta, foi defendido por Cícero no tribunal. E Cícero, no começo da sua defesa, que não é só uma peça como uma peça jurídica hoje, não é só como uma petição inicial, uma contestação como nós temos hoje, né, a qual a inteligência artificial faz, né? E é claro, nós podemos fazer, mas a inteligência artificial faz com uma agilidade tão grande. Mas não, Cícero escreve a sua peça de defesa. E essa inteligência artificial não consegue fazer. Se chama proarquia. É a defesa de um poeta. E aí ele pede desculpa logo no começo para os juízes. Me desculpem, eu não falarei a linguagem dos tribunais, mas eu defenderei, na verdade, o arquia. Mas no fundo ele está defendendo a poesia. Aquilo é uma apologia da poesia. Assim como nós temos a apologia da filosofia, na figura de Sócrates, a apologia de Sócrates, o qual explica que em determinado momento de sua vida vai ter com os poetas e percebe o seguinte: é verdade. E aqui a gente pode colocar numa mesa o Cícero de um lado, Sócrates de outro, e o Sócrates certamente falaria a Cícero: é verdade, muito boa a sua defesa dos poetas. Mas eles mentem. Aristóteles repete em 2 obras: os poetas mentem muito, né? Mas Platão fala o seguinte: não é só que eles mentem. Isso seria um problema, é um problema muito grave, mas talvez exista um outro problema pior ainda. É que eles falam de muitas coisas sem conhecê-las. Eles falam de modo belo, de coisas belas e de coisas elevadas, mas talvez eles as desconheçam. Porque Sócrates foi ter com os poetas da sua época, os maiores, e ele perguntava: você sabe sobre o assunto acerca do qual você está falando na sua poesia? E eles não sabiam responder. E Sócrates percebeu: eu preciso adotar outra via, essa vai ser a da filosofia. Mas interessante que Platão faz filosofia por meio da arte poética. Como é? Platão critica os poetas, mas ele se utiliza da sua arte. Essa é uma das grandes tensões, na República principalmente, mas na obra de Platão. Não é querendo falar que uma existe sem a outra, uma não existe sem a outra, de fato. Não existe toda a investigação sobre as causas do cosmos, do mundo, da nossa alma, sem
a noção de causa e efeito que existe na poesia. Ou seja, logo no começo há uma tensão. E vai dizer Horácio, outro grande poeta, que os melhores inícios se dão em medias res, no meio dos acontecimentos. Como aquele filme que a gente assiste e acontece como uma explosão, um tiro, alguma coisa assim, e a gente quer saber o que aconteceu. E aí ele fala, mas há 10 anos aconteceu isso, isso, isso. E aí a narrativa volta. Essa é uma técnica literária muito antiga. Homero já a utilizava. Então, em medias res, nessa explosão, nós temos uma tensão, e dessa tensão há um fio condutor que se segue. E esse fio condutor, ele segue porque isso foi plantado anteriormente. São as potencialidades plantadas na poesia, e a gente só pode entender o desfecho, por exemplo, da obra de Aquiles, porque a gente entende que lá no começo ele está virado com Agamenon, e por um motivo que, a meu ver, é muito justo. E sobre isso a gente vai discutir, se era justo ou não. Mas ao final da obra a gente vai entender melhor, porque no começo isso foi plantado, ou seja, como uma causa. E depois vem Aristóteles e fala, mas qual é a causa de todas as coisas? Qual é o motor que move todas as coisas? Mas ele pode ser movido ou não? É o livro 8 da Física de Aristóteles. E aí ele chega à demonstração do motor imóvel, o qual argumento que será extraído da obra de Aristóteles e colocado na segunda questão da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino para responder a pergunta: Deus é? Ou seja, Deus existe ou não? Essa é uma das respostas. Então vejam só, essas coisas estão conectadas. Se não houvesse, de alguma forma, a poesia homérica, não haveria a filosofia grega. E aí São Tomás não poderia elevá-la, entender muito mais sobre o mundo e depois nos explicar sobre tudo isso. Então há uma conexão entre todas essas artes, entre todas essas realidades. Não haveria filosofia sem poesia, e não haveria ciência sem filosofia. A nossa época é uma época de predomínio de uma forma de conhecimento, que é a forma de conhecimento praticamente exclusiva que nós temos nas escolas e nas universidades, que é a ciência. A ciência é uma coisa muito boa, é conhecer os efeitos pelas suas causas constitutivas. Se eu estou com dor de cabeça, eu pergunto a um médico o que pode ter ocasionado esta dor de cabeça para que ela cesse. Se eu estou com febre, se eu estou com uma hemorragia, se eu estou sangrando, se esse aparelho de ar-condicionado para de funcionar, nós chamamos um técnico ou um engenheiro e ele vai resolver o problema da eletricidade. Todos os problemas práticos da vida têm uma solução tecnocientífica. Mas a ciência não consegue responder o que é o amor. A ciência não consegue responder o que é a morte. A ciência não consegue responder metafisicamente a origem do mundo e o fim do mundo. E ela nem tenta. Ela consegue ter uma explicação físico-química sobre como pode ter surgido o mundo num nível muito especulativo, como é a explicação do Big Bang. E ela pode ter uma resposta altamente especulativa sobre a origem das espécies, no nível físico-químico e biológico. Mas ela não consegue entender o sentido das espécies. Ela não consegue postular o cosmos. Ela não consegue entender o que é a raiva, a ira, a cólera, o poder, o prazer, do ponto de vista psicológico. E por isso que os bons psicólogos, quando enfrentam os dilemas reais dos afetos humanos, eles já estão no âmbito da poesia e da filosofia, mesmo que não aceitem ou saibam. E por isso que qualquer psicólogo que se preze, como Gilberto, nunca vai dispensar o conhecimento sapiencial que só a poesia, a literatura em geral, pode dar.
Eu sou casado, graças a Deus, com uma literata, uma pessoa que cultiva a literatura. E é assustador o modo como, parece que ela tem um óculos a mais. Porque ela fala das pessoas e das situações, eu fico às vezes assustado. Acontece alguma coisa e ela descreve de um modo, eu falo assim, mas como tu percebeste isso? Como tu entendeste isso, esse ponto? E ela falou, não sei, eu percebi isso. Porque a literatura lhe ensina a ver um elemento psicológico e sociológico da realidade a mais. Esse é o papel da poesia, falar daquilo que se deve contemplar e que não tem uma resposta matemática, como a ira, como a justiça, como a política. E eu coloquei aqui para vocês no item 5 o exemplo de um texto poético chamado Bíblia. E quando eu digo que a Bíblia é um texto poético, eu não quero diminuir o seu valor, pelo contrário, eu quero enaltecê-lo. A Bíblia, o Antigo Testamento, era todo cantado, todo memorizado. Até hoje vocês podem escutar o hebraico sendo recitado, os salmos, por exemplo. E quando os monges quiseram recitá-lo todos os dias, os 150 do saltério, o que eles fizeram? Cantaram. Musicaram e cantaram e desenvolveram o gregoriano, por exemplo. E cantavam 150 salmos todos os dias. Em quanto tempo você acha que eles memorizavam? Em um mês. Se você cantar 150 vezes, 30 dias, 30 dias você está decorado. Colocou no coração, você recita par quer. A Bíblia também tem uma narração do Gênesis. Como eu já disse, oposta à narração pagã. Porque diz que Deus criou o céu e a terra. E quando o autor sagrado, que é atribuído a Moisés, o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, diz isso, ele está dando uma cotovelada na boca do estômago dos poetas pagãos, que dizem que o céu é um deus e que a terra é uma deusa, e que foi a cópula, a união conjugal do céu e da terra que geraram os 6 primeiros titãs. O 6º deles é Cronos, que matou o céu e que teve 12 filhos, e o último deles, Zeus, o matou para poder reinar com ordem pacífica. Não, isso está errado. E quando nós falamos que Júpiter, que é Zeus, é um planeta, ninguém acha que o planeta é um deus. Hoje em dia, nós usamos o nome de um deus, Júpiter, como os gregos chamavam de Zeus, mas nós sabemos que é apenas uma massa criada por Deus, como os outros astros, que pode ser estudada cientificamente, inclusive simbolicamente, como uma das 7 artes liberais faz, que é a astronomia e a astrologia. A interpretação do papel de Júpiter na constelação. Então, vejam que no item 5.2, eu trouxe para vocês o exemplo de 2 pastores que foram visitados por revelações divinas. Exílio não foi o primeiro. Um certo Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro em Madian, no monte Monte Elion, Monte Olimpo. O que é a montanha? Em todas as tradições existe uma montanha. O principal sermão de Nosso Senhor, Mateus 5-7. Nós estamos lendo agora, inclusive. Sermão da montanha. Ele é o novo Moisés. Ele também é um bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele pastoreia. Salmo 23, famoso. E Davi, que era um pastor. Eles também receberam uma mensagem. E Davi era um pastor e um cantor, que consolou Saul da sua melancolia, como algumas traduções dizem, da sua nostalgia, da sua insegurança, da sua ansiedade, com a música da sua lira. Rembrandt tem uma tela linda do Davi tocando assim, Saul amargurado, ansioso, triste, nervoso, preocupado, carente. Ele era totalmente carente, totalmente inseguro. E a gente está vendo que o papel da música é terapêutico.
para a alma humana. E depois, os salmos nos põem diante desse maravilhamento. Eu tentei, e vocês terão professores de temperamento diferentes, isso é muito bom, interpretar o modo como a poesia épica em geral, e aqui nesse sentido, os salmos são épicos, no sentido que eles são cósmicos, nos fazem olhar para um mundo enorme, que não foi criado pela mão humana. A Laís hoje gravou uma aula sobre um filme do Maverick chamado Árvore da Vida, que começa com uma passagem do grande livro de Jó, que é um livro cósmico, que é um livro épico, em outro sentido, que diz assim: onde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra e coloquei os diques para comportar as águas? Onde estavas tu quando eu pintei as estrelas? É olhar para o alto e falar: meu Deus! É a admiração poético-filosófica que está aqui. As musas mostram o cosmos, uma grandeza, uma imensidão enorme. E depois um grande poeta filósofo que nós vamos ler, chamado Heráclito, da cidade de Éfeso, que foi uma cidade importantíssima para a igreja primitiva. São Paulo esteve lá, escreveu aos Efésios. Heráclito diz: procurareis os confins da alma e não os encontrareis, porque a alma é maior do que o cosmos. A alma é maior do que o cosmos, a menos que você viva como um porco, porque o porco não tem alma e o porco só tem corpo. Por isso que o corpo cabe num livro de anatomia, mas nenhum livro nunca comportará a complexidade da alma humana. O que resta fazer então? Cantá-la, contemplá-la e amá-la. Esse é o nome do meu último livro, penúltimo. Aliás, eu queria deixar um convite para vocês em primeira mão. Daqui a 2 semanas e meia, com o meu amigo interlocutor e agora colega de docência Ian e o grande André Fonseca, nós teremos aqui nesse mesmo local o lançamento do meu novo livro. E vocês todos estão convocados, porque é exatamente um livro que vai nos ajudar a entender Platão, que é o protagonista dessa cultura. No dia 14 de março, das 9 às 13, aqui no Princípio, o lançamento do meu livro Amor ao Belo e ao Bem. Estudos sobre o banquete e a República de Platão, que são obras de Platão que estão debatendo Hesíodo e Homero. Mas por que eu disse isso ainda há pouco? Porque eu lembrei do meu livro, que agora é o penúltimo. Em relação ao homem, em relação à sabedoria, em relação aos filhos, em relação às esposas, em relação aos alunos, só resta amá-los. Amar é mais importante do que compreender. Santo Agostinho dizia: eu compreendo para amar, eu amo para compreender. Santo Tomás dizia: quando nós compreendemos a Deus, nós o reduzimos à nossa inteligência limitada. E, portanto, é impossível compreender a Deus. Porque pensar é trazer para a mente uma realidade. E quando nós amamos, nós nos elevamos a Deus, porque Deus é amor e Deus é logos também. Então, se esse programa não for para vocês uma forma de amor à sabedoria, vocês ainda não o atualizaram na sua máxima potência. E a sabedoria nós sabemos quem é. É uma pessoa divina chamada Cristo. Então, o cultivo católico das letras clássicas é uma forma de contemplar a verdade, a beleza e a bondade de Cristo, que é o Logos de Deus. E por isso os primeiros padres da igreja diziam que esse Logos de Deus foi germinado em sementes antes da encarnação. E por isso Ian falou com toda a propriedade analógica, e todo mundo entendeu, que Virgílio é um profeta. Não é um profeta como Isaías. E não tem problema se você chegou a imaginar. Eu não lembro desse poeta no livro, na Bíblia. Você não vai encontrá-lo lá. Mas foi profeta no sentido cultural de ter lançado certas verdades com V minúsculo. E que nos infundem amor ao Criador. E a criatura feita à sua imagem e semelhança. Eu posso dizer sem nenhum receio que eu amo Hesíodo.
que eu amo Homero, que eu amo Sófocles, e mais ainda que eu amo Platão. Por quê? Eu sou pagão? Não. Esses homens me ajudam a contemplar a mente de Deus. Pelo que eles dizem e pelo que eles não dizem. Pelo que eles acertam e pelo que eles erram. Por exemplo, vocês vão vir para o lançamento. Estão convocados e vale ponto extra. Platão, por exemplo, me ensinou a amar. Foi Platão que me mostrou que o amor eros é o menor e o menos decisivo da nossa vida. E que se a gente está preso nele, a gente é um escravo. Se a gente não se abre para Afrodite, se a gente não se abre para Zeus, se a gente não se abre para as musas, se a gente é um porco. Porque o eros de um porco é o desejo de cópula com a porca. E se eu me reduzo a um porco, eu viro um quadrúpede. Isso é o eros. Se eu não temperar o eros com a poesia, com a ética, com o direito, e é isso que está no banquete. Esse é o tema do banquete, que é o tema do meu novo livro. Então é claro que Platão tem uma sabedoria extraordinária e por isso os cristãos leram o banquete com muito entusiasmo. E viam na escada que Diotima propõe no banquete, a escada de Jacó. Então esse é o programa que a gente propõe a vocês. Humanidades clássicas interpretadas numa chave católica para cultivar o amor a Deus, que é o Logos, que é a inteligência, e que nos deu inteligência. Só que pelo pecado original, nossa inteligência é débil, é fraca. Nós cantamos e erramos. Nós cantamos e desafinamos. Deus tenha piedade de nós. Mas nós buscamos uma inspiração divina para acertar, para falar a verdade. E o que nós teremos na segunda fase das sessões é exatamente um diálogo para que nós erremos e acertemos juntos. E para que vocês também errem. E para que nós possamos lhes dizer, está errado. Ou eventualmente vocês possam nos dizer. Porque Sócrates, e se o diálogo é socrático, era uma pessoa extremamente humilde. Diferente do Virgílio de Dante, que falou, eu sou o sexto. Eu sou o sexto melhor do mundo de todos os tempos. Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. E eu e o Ian realmente temos Sócrates como modelo pedagógico, de querer aprender com vocês. Tu podes fazer uma conclusão, a gente faz um intervalo e vem para a sessão socrática. Então, entre a banquete, a écloga do Virgílio, onde ele anuncia sobre esse Salvador, a República de Platão, todas essas obras são como que preparação para a verdade que viria. Mas nelas há muito para que a gente entenda sobre a nossa própria natureza, a natureza humana. E além disso, há algo de essencial para que a gente entenda a nossa circunstância. Ou seja, não somente eles são importantes porque eles falam sobre a natureza humana, o que será explicado depois filosoficamente com muito mais clareza, mas porque eles fundaram a linguagem, ou seja, os símbolos que nós utilizamos para compreender a realidade exterior a nós, a nossa realidade, para compreender Deus. Se é que a gente pode, em algum sentido, compreendê-lo. Para que a gente possa se aproximar dele a partir da debilidade do nosso intelecto. E a gente vai falar bastante sobre linguagem, sobre línguas. A língua latina é a língua que, se eu pudesse, eu falaria. Todos os dias, quase, eu dou aulas de latim. E essas aulas são em latim. Para que as pessoas possam amá-la. E não é para que a gente possa falar em latim porque é bacana falar em latim. Eu não quero que a língua latina se torne viva novamente para que a gente esteja aqui debatendo sobre McDonald's, a Coca-Cola. A gente fala em inglês sobre essas coisas, não em latim. Em latim a gente vai falar sobre as coisas da igreja. A gente vai falar sobre as realidades tratadas pelos poetas, pelos filósofos. Ou seja, não é para que a gente corrompa essa tradição. Assim como outrora
os gregos não queriam corromper a sua língua, falando sobre poucas coisas, e depois, indo para o cotidiano, utilizando a mesma língua que era utilizada para cantar sobre as musas, sobre a cólera de Aquiles. Mesmo em português nós falamos com uma linguagem mais elevada sobre o Aquiles, sobre o Enéas. Então, esse recurso linguístico não é somente algo auxiliar, algo secundário, mas ele deve ser amado também. Ou seja, o domínio ou a tentativa de dominar ao máximo os recursos pelos quais os poetas utilizaram para se comunicar conosco. E nós veremos já na segunda aula um grande poeta português, o Bocage, fazendo uma tradução do Ovídio, a qual não é somente uma tradução, mas é uma nova obra de arte, porque utilizou o português como se fosse o próprio Ovídio, indo além de Ovídio, em certo sentido, ou seja, utilizando palavras que Ovídio não utilizou, mas porque em português elas são muito mais convenientes, seguindo o próprio espírito de Ovídio. E nós veremos isso com os poetas também, com os outros filósofos e com as escrituras. É uma grande alegria e eu espero novamente que disso vocês tirem muitos frutos. E saibam que o que a gente vai começar aqui pode abrir portas de estudos para vocês, não somente no Brasil, porque ainda estamos engatinhando com essa retomada de uma cultura, mas há muitos lugares no mundo em que isso está sendo feito há muitos anos, e é claro, principalmente os jovens, vocês podem ir a esses lugares. Espero que possam realmente encontrar com esses grandes mestres e que isso sirva para a vida de vocês, independente do caminho que vocês querem seguir em seguida. Agora nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, às 6h15, em ponto. Gilberto, eu vou me reunir aqui com os adultos e os jovens descem para se reunir com o Ian na sala de música? Na sala de música, às 6h15, tá? Obrigado.